A Polícia Federal está desde cedo realizando uma operação contra atos antidemocráticos em 8 estados e também no Distrito Federal. A operação, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, realiza mais de 100 mandados de busca e apreensão e até o momento 4 prisões já foram confirmadas. No Paraná foram cumpridos pelo menos 16 mandados. Entre as cidades afetadas estão São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Ivaiporã, Maringá, Goiôerê, Cidade Gaúcha, Cruzeiro do Oeste, Tapejara, Umuarama e Flor da Serra do Sul. A ação atinge diretamente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro do PL que se manifestam contrários ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais. Além dos mandados, também foram autorizados bloqueio de contas e a quebra do sigilo bancário dos investigados. Até o momento, a Polícia Federal não divulgou o nome dos investigados e todas as localidades da operação. Em Santa Catarina, a polícia também encontrou pelo menos 15 armas, incluindo um fuzil, um rifle, uma submetralhadora e munições. A PF realizou uma prisão em flagrante por porte irregular de arma e até o momento foram confirmados no âmbito da operação 4 presos, todos do estado do Espírito Santo. No dia 17 de novembro, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de bens de 43 empresas e pessoas que são suspeitas de financiar os atos antidemocráticos. Ainda não se sabe se os alvos da decisão de novembro também são alvos da operação de hoje. Muito burburinho desde cedo em relação a esse assunto, inclusive. A gente até ouviu o envolvimento de alguns políticos, nada confirmado ainda. Os atos antidemocráticos é uma maneira do Supremo também tentar amedrontar quem participa desses atos chamados de antidemocráticos. O direito de manifestação existe. E o Supremo, ele está passando do ponto nessa situação? Passando do ponto, Escola. Eu acredito que isso é um consenso na sociedade brasileira. Inclusive, algumas pessoas que defendiam as posturas mais enérgicas do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, já ficam preocupadas com algumas ações. Mas eu quero separar algumas coisas aqui antes até de aprofundar esse comentário e essa resposta à sua pergunta, à sua provocação. Primeira delas, a gente tem que separar aquelas pessoas que estão se manifestando e as pessoas que estão portando aí rifle, submetralhadora de forma irregular. Quem tem a arma irregular é bandido. É bandido. A gente não vai aqui dizer, só porque veste verde e amarelo, deixa de ser bandido se está utilizando submetralhador, tem armas e munições sem ter o devido registro, sem ter a devida autorização. Essas pessoas devem, Escola, responder exclusivamente pelo crime que já é tipificado. Existe um crime para quem porta armas sem autorização. Então é diferente. Você não pode ficar utilizando uma panaceia, né? Aquele remédio que serve para tudo, que são os atos antidemocráticos. Vai desde a opinião a porte ilegal de armas. Então você justifica daí qualquer ação. Não, você tem que separar. Tem arma, tá irregular, tá instigando, tá queimando ônibus, tá cometendo crime, tem que ser punido severamente com o rigor da lei, porque ou é terrorista ou é bandido. Então, tá errado. Agora, você utilizar dessa desculpa, dessa construção lógica para poder impedir que as pessoas se manifestem, é sim usurpar ou extrapolar, Escola, o que a nossa Constituição prega. As pessoas têm o direito da livre manifestação. Tem, inclusive, um autor chamado Robert Down, ele estabelece quais são os critérios de uma poliarquia efetiva, que é o nome que ele usa para uma democracia. Então, a capacidade das pessoas de questionarem, a capacidade de questionamento é um indicador de quão saudável é uma sociedade no aspecto democrático. Então, assim, cada vez menos as pessoas se sentem confortáveis para se manifestar. Eu falo, inclusive, como alguém que emite opinião, que faz análises diárias aqui no Jornal da Manhã. Em vários momentos eu tive dúvida se os meus comentários, em algum momento, não poderiam ser interpretados como questionando a democracia, quando, na verdade, eram simples questionamentos a respeito de atos tomados por um órgão que deveria ser administrativo, burocrático, né? Inclusive, nos outros países, você não tem uma corte eleitoral com o poder do judiciário. Você tem um órgão burocrático que organiza o processo eleitoral. Então, todo mundo pode questionar e, sentindo-se ali de alguma forma prejudicado, vai ao judiciário. Aqui não, aqui a gente tem uma relação, no mínimo, deixa eu achar a palavra certa, de novo, né? A gente fica com essa preocupação, mas uma relação meio amalgamada entre as duas coisas, né? Eu utilizaria um outro termo menos nobre, mas vamos falar amalgamado. Acho que eu imaginei. É, esse mesmo, Escola. Provavelmente é esse mesmo. Agora, no final, surpresa zero, né? Durante o ato de posse do presidente Lula, agora presidente diplomado, o Alexandre de Moraes falou isso, que tinha muito mais gente para ser punida. Depois, inclusive, ele deu uma declaração que muito mais gente poderia ser presa. Então, assim, ele tá cumprindo o que ele promete. Parece, inclusive, político nisso. Faz promessas, né? Avisa que vai ter mais gente presa e manda prender de fato. Então, nesse caso, é um exagero, sim, Escola. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, assim é sim, não é não. Vamos
deixar bem claro essa situação aqui. Existem, claro, atos que são legítimos, existem atos que estão aí para serem ouvidos e também agregados por quem quer que seja. Mas aquele ato que incomoda, aquele ato que atrapalha o direito do outro, eu tenho todo o direito do mundo de me manifestar, você tem todo o direito do mundo de se manifestar, até quando eu já estou entrando ou atingindo o direito do outro cidadão. Não estou falando aqui de Alexandre de Moraes, não estou falando aqui de Lula, não estou falando aqui de Bolsonaro. Todo mundo tem esse direito. Nós temos recebido diversas reclamações, inclusive de pessoas na nossa redação que moram ali na região do bairro Bacaxiri, do bairro Pinheirinho, em Curitiba, e são pessoas que estão já se incomodando com a barulheira. Eu sei que o ato existe aí, cada um está defendendo a sua bandeira, tem até pessoas que falaram: eu votei pro atual presidente da República, mas eu já não aguento mais a barulheira. Tudo precisa ter bom senso nessa vida. Eu acho que nesse ponto a gente já estamos entrando nessa discussão política, judicial e também agora criminal, mas tudo precisa de bom senso. Até quando o direito daquele vai atrapalhar o meu direito? Então é isso que o Pedroso acabou de falar, Pedroso. O direito de se manifestar é legítimo, mas todo mundo precisa também ficar dentro do seu quadrado. Ah, com certeza. Aquela música, quase uma marchinha de carnaval contemporâneo, cada um no seu quadrado, é verdade. As pessoas têm que respeitar o quadrado do vizinho, do coleguinha, saber conversar e saber discutir. Agora, não vale a pena, escolhe o que está acontecendo. Normalmente, numa sociedade democrática, o que tem que prevalecer é a força do argumento, e não o argumento da força, que é o que está acontecendo agora. Um lado específico está colocando a força, o monopólio da força do Estado, para impor uma visão de mundo. Quando, na verdade, o grande esforço deveria ser por convencer, trazer transparência para que as pessoas fiquem confortáveis com o que foi estabelecido. Mas, na verdade, tem gerado cada vez mais desconforto. Além, é claro, do desconforto ou dos problemas gerados pelos entornos onde as manifestações ocorrem.